Yasmin. O meu é Ingrid, o meu é Caroline, O meu é Ana. Estamos aqui na empresa Barefame com o encarregado de manutenção Josimar Ribeiro e estamos numa entrevista com ele para falarmos a respeito da evolução dos motores. Boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui Há 8 anos. Quanto tempo demora para fazer a manutenção de um motor? Deve-se levar em conta o que está escrito no manual de manutenção do veículo. Tem veículo que é a cada 10 mil, tem veículos que é a cada 15 mil, mas em média já leva em torno de 1h30, 2 horas para ser realizada a manutenção inicial. À medida que o carro vai sofrendo desgaste, o tempo de manutenção vai sendo maior, porque a necessidade de trocar mais peças, então o tempo de 1h30 é insuficiente. De que forma o senhor acha que a evolução dos motores, das máquinas, tem ajudado na produção, no tempo, na fabricação da empresa que você trabalha nas demais? As máquinas, ela teve uma revolução e uma evolução fantástica na vida de qualquer uma pessoa, né? Em se tratando de empresa, ela teve um benefício muito grande. Porque diminuiu o tempo de ser realizado um certo tipo de tarefa, de trabalho, e aumentou também a produtividade, a lucratividade da empresa. Ela teve uma receita maior. A exemplo disso, a gente pode ver no nosso estado aqui mesmo, São Mateus, né, Espírito Santo, tem muita produção de eucalipto, né? E hoje em dia você não encontra mais uma pessoa que é motosserrista, que cortava o eucalipto. Foram substituídos, né, por máquinas na qual em torno de 300 pessoas, uma máquina dessa realiza o serviço de 300 pessoas. Tá? E com segurança, porque havia muitos acidentes e pessoas picadas de cobra, né? Então o risco era muito grande. Então as empresas aumentou a produtividade, né? Diminuiu os riscos, né? Então as pessoas hoje têm que se preparar para o mercado de trabalho, porque cada dia está tendo uma evolução e as máquinas vieram para ficar. As peças dos motores podem ser substituídas caso apresentem defeitos? Sim, pode ser substituída. Além disso, a gente tem que levar em conta que algumas peças elas saem com defeitos de fábrica. E a fábrica também realiza-se os recaldos. Ou seja, tem alguma peça no carro que foi fabricada que ela às vezes não vem a funcionar corretamente. A exemplo disso, os airbags de algumas da fabricante Toyota. Que havia uma preocupação deles que não estava acionando quando este veículo sofria uma colisão. Porque os airbags, como todos nós sabemos, ele é um dispositivo para amenizar a gravidade do acidente. Não é que ele vai salvar, não. Porque às vezes quando a pessoa bate com muita violência, nem airbag segura. Então, assim, eles detectaram lá que o número de séries de veículos pelo chassi, aqueles veículos estavam tendo problema. Então eles lançaram, né, na televisão e via também via carta, né, comunicando às pessoas que tinham aquela numeração para estar indo a concessionária para ser substituída essa peça. Qual o motor mais avançado que vocês têm aqui hoje na empresa? Nós temos o motor na plataforma, o motor elétrico, né? A plataforma hoje em dia ela é um item muito usado, né, na parte de andaime, né, que veio para eliminar, substituir o andaime. Além de melhorar o desempenho, né, da efetividade. Além de ela minimizar os riscos, né, ela teve uma efetividade maior, porque as pessoas que trabalhavam em andaimes convencionais sofriam muito acidente. O tempo para montar um andaime é muito longo, ao passo que a roulotte, uma plataforma elevatória, o serviço é muito mais rápido, muito mais cômodo, muito mais preciso. A pessoa tem uma dinamização de trabalhar, o próprio operador ele consegue operar a máquina e realizar o serviço em um tempo muito menor, ao passo que se eu tivesse que desmontar um andame e posicionar em outro lugar para realizar o serviço. Sem falar no risco humano, né? Que hoje em dia a segurança é tudo. Qual é o motor mais antigo da empresa? Ele funciona aqui. Nós temos um motor, o equipamento mais antigo que nós temos aqui é uma Toyota Bandeirante. É o ano de 1993, se não me falha a memória. E ela é diesel, né? Ela é diesel. Tá?
4 cilindros, é o carro mais antigo que a gente tem aqui. A gente cuida dela como se fosse uma princesinha, agradecemos. Ela é a estrela aqui da Barefam, é um referencial. É um dos veículos que chegaram primeiro aqui na Barefam. Então, assim, o nosso gestor aqui da empresa, ele não abre mão dela. Tanto é que a empresa tinha 4, né? Ele segurou essa aqui para ficar um cartão postal da Barefam. Vocês já tiveram algum problema com o motor dela? Já tivemos. A gente realizou a manutenção e hoje em dia está todo vapor aí. Qual a quantidade de combustível que o motor consome? Depende do motor, né? Nós temos um motor de 4 cilindros, nós temos um motor de 6 cilindros, nós temos um motor de 8 cilindros. Então, cada motor ele tem o seu consumo. Tá? O motor de 4 cilindros, Totaflex, ele consome em torno aí de 11, a cada 11 km, ele gasta 1 litro de combustível. Tá? Temos um motor aí de 6 cilindros, a cada 5 km, ele gasta 1 litro de diesel. Né? E temos um motor de 8 cilindros, ele pode fazer 1 por 1. O carro anda 1 km e gasta 1 litro. E temos um motor também, que a gente chama motor V8, só que ele é um motor maior. Ele pode trabalhar assim, por hora. A gente não tem uma dimensão exata, porque ele trabalha estacionado e não tem como medir, né, por quilometragem. Desenvolvimento, produção, operação e manutenção dos motores. Olha, geralmente, essa função aí é dos engenheiros, as pessoas que desenvolvem o carro, que projetam o carro. Tá? Então, desde quando eles projetam o carro, esse carro ele não é lançado logo no mercado. Ele passa um tempo em teste, cerca de 1 ano, né, para ver se as peças que foram aplicadas nessa fabricação, ela resiste, né, ela resiste à durabilidade de, por exemplo, do carro andar no asfalto, andar na chuva, tá, andar em condições adversas. Se as peças que foram nele aplicadas, ela vai ter uma durabilidade. Então, são os engenheiros que são responsáveis por indicar também o tempo de manutenção, de parada dos veículos, tá, de revisões dos veículos, e são eles que parametrizam, né, toda a manutenção do carro. Os engenheiros eles fabricam e eles também parametrizam também quanto tempo o carro tem que parar. Ok? Carlos, quais os defeitos mais comuns que o motor mostra? Olha, o motor ele pode mostrar defeitos se caso ele não for manutenção conforme o que está escrito no plano de manutenção. A cada 10 mil, a cada 20 mil. Mas os problemas mais comuns que podem ser apresentados é um superaquecimento, uma falha elétrica ou uma falha mecânica. Hoje os carros eles têm uma unidade gerenciadora que gerencia o motor, ou seja, tudo que está se passando com o motor, essas informações é mandada para a central, para a unidade, a qual ela manda para o painel do carro. E ali você sabe tudo que está se passando com o carro. Tá? Os problemas comuns, superaquecimento, né? Ele pode perder potência, ele pode começar se você usar um combustível ruim, ele começa a falhar. Tá? Então são esses os problemas mais comuns que aparecem. Tanto o motor elétrico quanto o motor movido a combustível sempre? Não, o motor elétrico é diferente. O motor elétrico, a falha tem que ser elétrica, que é o que alimenta ele, a eletricidade, deve ser as baterias. Tá? Agora, no caso, os motores convencionais, os motores a combustível, pode ser que um combustível ocasione um problema. Você abastecer o seu carro em um posto que não é credenciado e colocar uma gasolina batizada no seu carro, ou seja, a gasolina que contém água, que contém outro tipo de fluido que não seja o combustível adequado. Então você vai ter problema, começa a falhar o carro, você vai ter que trocar as velas, tá? Às vezes você vai ter que levar numa oficina especializada para introduzir o aparelho rastreia onde está o problema, talvez é um sensor. Hoje o carro ele é todo monitorado, o motor do carro. Ele tem muitos sensores justamente para indicar como é que está o funcionamento do motor.
Dos motores da empresa, qual é o que trabalha melhor e qual é o seu tipo? Ele é movido a quê? Da Barifame? Isso. Pode ser o da Toyota também, o diesel. Fica mais simples, né? Porque ele é 4 cilindros, né? Ele é 4 cilindros, a diesel, e ele tem um consumo, assim, bastante econômico. Então, para mim, é um excelente motor. Nós poderíamos falar de um motor OM 442, que é um motor de um guindaste, que pesa em torno de 72 toneladas, mas é um motor que o funcionamento dele para mim é fantástico. Tanto é que nós abrimos uma aqui e reformamos todo e montamos tudo aqui. E assim, foi uma coisa que marcou muito a minha vida e a vida dos colaboradores que trabalharam. E vocês têm esse motor aqui? Nós temos esse motor aqui. 72 toneladas? Não, o motor ele arrasta 72 toneladas. Tá. Ele arrasta 72 toneladas. Tá? Mas nós temos outro maior, que arrasta 96, que é o guindaste de 500 toneladas. Está lá atrás. Tá? A gente pode ir lá tirar uma foto dos equipamentos, só não vai dar para ver o motor, né? Porque ele fica muito interno e não tem como a gente ter acesso. Mas são os motores que o barulho dele é fantástico. Né? Praticamente é um motor aí de 650 cavalos de potência. Nós entrevistamos o Gilson Ribeiro, isso? Sim. E obrigado. Na praticidade, né, a economia aí, diminui o tempo de serviço, né? Tá vendo? O próprio operador ele fica, ele consegue movimentar ela, então é muito prático. Ele que movimenta a máquina, ele vai sim. E o motor dela tem qual parte? O motor dela é elétrico. Ele arrasta toda essa carcaça, todos esses equipamentos, pesa em torno de 72 toneladas. É um equipamento de 6 eixos, né? É um equipamento assim top na área de movimentação de carga. Onde que fica o motor? Olha, o motor ele fica de difícil acesso. De difícil acesso, não tem como a gente ver agora no momento. Só se a lança tivesse levantada, aí teria como a gente ver. Tá? Mais ou Ele menos. fica mais ou menos aqui, ó, no motor dele. Nessa posição aqui, ó. Tá? Ele fica lá em cima e ele é interligado, né, dos diferenciais, onde vai dar a movimentação para o carro andar. Mas é um motor OM 442, tá? Da Mercedes-Benz. E esse aqui consegue pegar quantos quilos? Olha, a capacidade nominal dele está para 400, 450 toneladas. Ou seja, esse guindaste tem capacidade de levantar esse. Nossa! Ok?